Meus queridos irmãos, eu estou muito feliz, né, de poder estar aqui com vocês hoje, partilhando essa mensagem. Quando o pastor Aquiles me enviou aquela cartilhazinha semanal, e eu vi o tema, né, Encontro com Jesus, eu falei, nossa, que tema tão lindo, né? E logo a seguir o pastor Adriano me mandou uma mensagem me convidando para estar aqui. É sempre desafiador estar aqui de frente com os meus irmãos. Vou dizer que sobe assim uma certa adrenalina, não é por causa do lugar em si, é pela responsabilidade, né, de carregar uma mensagem da parte de Deus. E é assim sempre, é aqui, é na rua, em qualquer lugar, né, onde nós nos dispomos, né, a estar ali levando a mensagem do Senhor. Hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre o encontro de um homem chamado Nicodemos, o encontro que Nicodemos teve com Jesus. Na semana passada, nós ouvimos o pastor Adriano, né, falando sobre a mulher samaritana. E hoje eu convido os irmãos, né, para ler comigo o capítulo 3 do livro de João. Eu vou pedir aqui o nosso querido Vitor para colocar aí, Vitor. Obrigada. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás a fazer se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu te ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia! Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para o condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Aleluia! Louvado seja o nosso Deus. Meus queridos irmãos, era a festa da Páscoa, Jerusalém estava cheia de pessoas, e aquelas pessoas estavam admiradas com a quantidade de curas e milagres, assim, coisas espantosas que Jesus estava fazendo, né? Aquelas pessoas que estavam ali começaram a crer em Jesus, por causa das coisas que estavam vendo, as coisas espantosas. E a Bíblia diz lá em 2 João, no capítulo 2 de João, que Jesus não estava dando assim, né, não estava assim muito satisfeito com aquele jeito das pessoas crerem. Por quê? Porque Jesus conhecia o coração delas. E quando nós vamos no capítulo 3 e nós vemos a história de Nicodemos, nós vemos que Nicodemos, ele era uma dessas pessoas, né, que estava ali, era um homem, era um mestre, né, era uma pessoa muito renomada, né, líder dos judeus, né, era um fariseu muito assim, da cúpula mesmo dos judeus,
ele participava de um grupo seleto de fariseus chamado Sinédrio, e só pessoas com alto conhecimento, né, religioso é que podia pertencer a esse grupo. Se nós fôssemos olhar, comparar com os dias de hoje, é como se ele pertencesse à Suprema Corte, né, de uma nação. Ou seja, todo mundo sabe, né, que a Suprema Corte ela está acima até mesmo da autoridade de um presidente, né, ou de um primeiro-ministro. Então, Nicodemos ele era realmente uma pessoa que tinha, como eu vou dizer, ele tinha poderes, assim, digamos assim, religiosos. Ele estava acima de muitas pessoas. E Nicodemos, num dia, né, Nicodemos vendo tudo aquilo que Jesus estava fazendo ali, mesmo sendo um dos líderes dos fariseus, né, mesmo sabendo que os fariseus foi o grupo que mais se contrapôs a Jesus, Nicodemos ele começa a ficar com uma pulga atrás da orelha. Ele começa a ver que não é possível que um homem comum, assim como ele, um homem de carne e osso, que esse homem fizesse milagres como Jesus estava fazendo, se esse homem não estivesse vindo da parte de Deus. Né? Então ele começou a crer que as coisas que Jesus ensinava só podiam ser coisas vindas da parte de Deus. E Nicodemos ele escolhe a noite para poder ir até Jesus, né? Então ele tem um encontro com Jesus. E nesse encontro é muito interessante, e eu creio que Nicodemos ele vai à noite ter com Jesus justamente por isso, porque eu acho que não ficava muito bem para Nicodemos, né, que fosse visto com Jesus, levando em consideração que eles eram o grupo que mais perseguia a Cristo. Né? Então Nicodemos ele marca esse encontro com Cristo, e quando ele chega lá, ele reconhece, ele fala para Jesus: mestre, nós sabemos que o Senhor ensina da parte de Deus. Não é possível, né, que um homem, assim como nós, de carne e osso, faça esses milagres, essas coisas miraculosas, essas coisas espantosas que o Senhor tem feito. E quando ele chega diante de Jesus, no versículo 3, Jesus diz assim: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Mas Nicodemos, ele ficou sem entender, ele não compreendeu o que Jesus quis dizer com aquilo. E Nicodemos diz: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe. E Jesus responde-lhe de novo: ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. Meus queridos irmãos, eu acho muito bonito a maneira de Jesus lidar com todos nós. Né? Aqui nós vemos um homem que cumpria perfeitamente as Escrituras, até porque na época de Jesus, né, as crianças, elas já, assim que começavam a ler, aprendiam a ler, elas tinham por obrigação a decorar os 5 primeiros livros da Bíblia, né, o Pentateuco. Então Nicodemos, ele vem dessa linhagem, né? Desde criancinha, de aprender sobre as Escrituras, né? E eles tinham por hábito que as crianças aprendiam a ler, né? Decoravam a Escritura, e de acordo com que elas iam crescendo, eles iam passando de patamar. Aquelas crianças que se desenvolviam mais, né? Essas crianças elas eram separadas, né? Para que fossem evoluindo, até chegar ao ponto de estar compondo esse grupo do Sinédrio. Então, Nicodemos, ele era um homem muito bem instruído, era um homem que conhecia muito bem as Escrituras, e por si só, né, um homem que tinha uma boa conduta, era um homem exemplar, ele era um mestre da lei, uma pessoa que tinha autoridade para ensinar. E quando esse homem chega diante de Cristo, né, e ele fala para Jesus ali, que ele reconhece que Jesus só podia estar vindo da parte de Deus, o Senhor Jesus simplesmente olha para ele e diz: você precisa nascer de novo. Isso me chamou muita atenção, porque às vezes nós pensamos: eu nasci num lar cristão, a minha mãe é a tia do ciclo de oração, meu pai é um pastor, né? Enfim, eu pago o meu dízimo, eu pago as minhas ofertas. Humanamente falando, eu sou uma pessoa tranquila, eu não faço nada de mal para ninguém. Mas Jesus fala para nós nessa noite, meus irmãos, nós precisamos nascer de novo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Imaginem vocês, se Nicodemos, um homem que era um exemplo, né, uma pessoa que tinha autoridade até mesmo para ensinar, um senhor religioso, se esse homem, com todas essas qualidades, esse homem ouviu da boca de Jesus que ele precisava nascer de novo, que dirá nós que muitos cristãos aí vivem 30, 40 anos e nunca leram a Bíblia toda, nem conhecem a palavra de Deus. Todos nós precisamos nascer de novo. É o que Jesus diz para Nicodemos. E eu acho muito interessante quando Jesus diz assim,
O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Aí você pensa assim, mas espera aí, mas o que mais que Jesus queria dele? Porque se até reconhecer que Jesus vinha da parte de Deus, ele tinha reconhecido. Meus queridos irmãos, esse é o problema de nós, às vezes, pensarmos que por termos nascido num lar cristão, por termos toda a nossa vida ali como cristãos, né, nós já nascemos de novo. Porque Nicodemos, ele só creu que Jesus era um enviado de Deus por causa das coisas que ele estava vendo, por causa dos milagres que Jesus estava fazendo. Ou seja, se não tivesse milagre, se não tivesse cura, libertação, talvez ele não cresce. Por quê? Porque ele estava crendo de forma humana, ele estava crendo com a carne, ele estava crendo naquilo que ele podia ver. Mas Jesus fala com ele, você precisa nascer da água e do Espírito. Né? Você precisa crer através do Espírito, não é por aquilo que nós vemos, não é por circunstâncias que nós passamos, não, é pelo Espírito, sabe? Não só Nicodemos, mas todas aquelas pessoas que foram faladas ali no capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, que creram em Jesus e que Jesus não estava muito satisfeito com a maneira de crer, eram pessoas que só estavam crendo por aquilo que estavam vendo, mas nós não cremos naquilo que nós vemos, nem naquilo que nós sentimos, nós cremos na palavra de Deus. E é muito bonito, por quê? Porque Nicodemos, ele não estava entendendo nada. Quanto mais Jesus explicava, mais ele se perdia, ele não estava compreendendo. E aí Jesus continua falando, Jesus vai descendo e ele vai falando para ele. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Eu achei isso tão lindo. Jesus continua, para que todo aquele que nele crer tenha a vida eterna. Sabe por que eu achei lindo, meus irmãos? Porque assim, Jesus, ele tem um jeito muito bonito de tratar com cada um de nós, né? Jesus viu que Nicodemos, ele não estava entendendo a mensagem. Jesus procura o quê? Uma linguagem de acordo com aquilo que Nicodemos fosse capaz de compreender, né? Nicodemos era um homem estudioso, né? Ele não chegou onde ele chegou à toa. Era um homem que conhecia as Escrituras Sagradas, sabe? Era um homem que tinha por obrigação decorar a Escritura. Então, o que Jesus fez? Jesus foi lá na Escritura e mostrou para ele, deu para ele, fez uma comparação, um exemplo que possibilitasse Nicodemos de compreender aquilo que Jesus queria falar. E Jesus fala para ele, Nicodemos, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, né, todas aquelas pessoas foram curadas, pessoas que estavam ali com ferimento de cobra, Deus dá uma ordem para Moisés, Deus fala para Moisés, né, levante uma serpente no deserto, e todo aquele que olhar para aquela serpente será curado, sabe? Do mesmo jeito que aquela serpente ela foi levantada, é preciso que o Filho do Homem também seja levantado, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus amados irmãos, como seguidores de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos levar uma linguagem adequada para cada tipo de pessoa, de acordo com o ambiente que nós estamos, de acordo com a cultura daquela pessoa, né? O que aquela pessoa está vivendo, quem aquela pessoa é, para que aquela pessoa compreenda. Às vezes nós passamos tanto tempo buscando um português perfeito, sabe? Buscando uma forma acadêmica de falar uma coisa que é tão simples. O evangelho é tão simples, e aqui Jesus faz isso. Jesus vai de acordo com o entendimento de Nicodemos, com aquilo que pudesse fazer com que ele não ficasse com dúvidas naquilo que o Senhor queria que ele compreendesse. E Jesus explica isso para Nicodemos, e logo a seguir Jesus começa o quê? A injetar o evangelho em Nicodemos. Ele começa a falar, a trazer as boas novas para Nicodemos. E Jesus continua, pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que esse fosse salvo por meio dele. Aleluia. Meus amados irmãos, nós temos aqui vários pontos importantes, né, dessa mensagem que eu acho que a gente podia guardar. A primeira delas é a disponibilidade de Jesus para atender Nicodemos, né? Nicodemos chegou à noite, foi procurar Jesus à noite, né? O que nos leva a crer que ele não queria ser visto com Jesus. Não era conveniente para ele que fosse visto com Jesus, né? Até porque o grupo pela qual ele pertencia era totalmente contra Jesus. Mas Jesus não ficou com aquele mimimi, tipo assim, veio escondido, por desaforo também, eu não atendo ele, não recebo, não. Jesus estava ali, aberto, sabe? Recebendo Nicodemos, para quê? Para que quando Nicodemos tivesse hábito para receber de verdade a mensagem, o Senhor pudesse usar
uma linguagem que ele compreendesse. Né? O nosso segundo ponto foi a linguagem que o Senhor usou para que Nicodemos conseguisse compreender a palavra de Deus. E o nosso terceiro ponto, que também é muito importante, o nosso tempo dedicado às pessoas que ainda não conhecem Jesus. Né? Jesus ficou ali longo tempo falando com Nicodemos, né? Ele apresentou o evangelho para Nicodemos, ele falou do plano de salvação para Nicodemos. Todos nós precisamos dedicar um tempo para aqueles que nós queremos servir em nome de Deus. Nós precisamos tirar um tempo. Todo mundo está correndo, a vida está difícil, está complicada, mas não tem nada nessa vida, meus irmãos, que valha mais a pena do que uma alma. Né? Foi para isso que o Senhor nos chamou, foi para isso que Ele nos confiou a vida dos seus filhos preciosos e amados. Né? E nós temos um quarto ponto: como entregar a mensagem do Evangelho. Por vezes, nós queremos enfeitar aquilo que é perfeito. Por vezes, nós ficamos anos nos preparando para falar uma coisa que é tão simples. Uma coisa que por si só é eficaz, cura, liberta, transforma. Não precisa de muita coisa, a palavra de Deus é perfeita. Quanto tempo, meus irmãos, nós vamos ficar nos preparando, embelezando a palavra de Deus, que já é tão linda, que é tão pura, enquanto as pessoas estão morrendo? Sabe que uma das coisas que mais me chamou a atenção nessa mensagem foi a religiosidade de Nicodemos. Era um homem religioso, e aqui Jesus chama a atenção dele. Ainda que você seja um religioso, ainda que você cumpra todos os seus deveres, ainda que você pague o seu dízimo, que você dê a sua oferta, ainda que você pregue, ensine na sinagoga, você precisa nascer de novo. Meus queridos irmãos, que nós possamos abrir o nosso coração para essa mensagem hoje, porque isso me tocou muito e eu fiquei pensando: Senhor, será que eu nasci de novo? Será que as minhas atitudes, a minha conduta é de um nascido de novo? Será que eu nasci da água e do Espírito? Porque muitas pessoas, meus irmãos, pensam que pelo fato de terem nascido da água, né, por terem se batizado, que essas pessoas nasceram do Espírito também. Mas se essas pessoas continuam com a mesma conduta, vivendo no pecado, uma vida que não glorifica a Deus e que nem de longe mostra que você tem o Espírito Santo de Deus, tem uma coisa errada. Se você não se compadece do seu próximo, se você não está disposto a servir, se você não tem tempo para servir, se a sua vida é ocupada demais, tem uma coisa errada. Porque aquele que é nascido do Espírito, ele reflete a glória de Deus. Né? Jesus é visto através da vida dele. Jesus disse que aquele que servisse a um dos meus pequeninos, é a mim que estava servindo. E nós precisamos ter essa consciência, meus irmãos, antes que seja tarde demais. Nicodemos, aos olhos humanos, ele era um homem com uma conduta perfeita. Mas se ele tivesse morrido naquela época, o que teria sido dele? Ele não tinha nascido ainda da água e nem do Espírito. Nós nascemos da água para o arrependimento dos nossos pecados. Mas nós precisamos nascer pelo Espírito. Nós precisamos nascer pelo Espírito. Nós precisamos de conversão, meus irmãos. Mudar de vida, mudar de rota, de que você fazia antes de conhecer Jesus. Não tem como uma pessoa falar que conhece Jesus se a vida daquela pessoa é exatamente como era antes. Meus irmãos, uma pessoa que conhece Jesus, ele nunca mais, preste atenção, uma pessoa que tem um encontro verdadeiro com Jesus, como Nicodemos teve, ele nunca mais vai ser a mesma pessoa. A Bíblia, nós não vemos aqui relatos de que Nicodemos foi visto tão próximo de Jesus como os seguidores de Jesus, os apóstolos de Jesus, mas eu tenho certeza que nunca mais ele foi a mesma pessoa. Na frente nós vamos ver que numa determinada situação, Nicodemos ele defende Jesus, né? Quando os líderes religiosos querem pegar Jesus, manda que os soldados capturem Jesus, os soldados não fizeram isso. Os soldados disseram: peraí, mas ninguém nunca falou como ele. E aí quando os líderes religiosos começam a contestar aqueles soldados, e lá no capítulo 7 nós vamos ver isso, quando eles começam a falar assim: não, peraí, vai me dizer que vocês também acreditaram nele. Vocês viram algum líder religioso aí crendo nele? E Nicodemos vai e levanta a mão, muito discretamente. Nicodemos fala: peraí, mas na nossa lei não é assim, né? Nós não costumamos deixar uma pessoa ser condenada sem ao menos dar a sua versão da história.
sabe? Mas muito sutilmente, e ele é contestado pelos seus colegas. Mas quando eu falo para vocês, meus irmãos, que quando nós temos um encontro real com Jesus, nunca mais nós seremos os mesmos. Nós vemos que quando tudo acontece, né, quando Jesus ele é capturado, passado por todo aquele processo da cruz que nós sabemos, quando todos os discípulos foram embora, né, todo mundo ali amedrontado, enfim, Nicodemos ficou. Porque quando nós lemos lá na palavra de Deus, nós vamos ver que junto com José de Arimateia, Nicodemos, ele prepara o corpo do nosso Senhor para que ele tenha um enterro decente. Nunca mais, eu creio, meus irmãos, que durante aquele tempo que Nicodemos ficou ali, entre aquele encontro com Cristo até o dia do preparo do corpo de Jesus, para que cumprisse as Escrituras, Jesus tivesse um enterro decente, eu creio que muitas coisas passaram pela cabeça dele. Eu acredito que assim como Pedro, né, de ter se arrependido amargamente, eu creio que ele deve ter chorado muito, pensando, poxa, eu fui um covarde, né, eu não tive coragem de me assumir, de falar, né, de defendê-lo, de me posicionar. Mas ali na última hora ele mostrou que ele realmente cria no Senhor. Ele mostrou que independente de qualquer coisa, aquele encontro não foi em vão, que aquele encontro marcou o coração dele. Nesse texto, meus irmãos, nós precisamos ter cuidado com várias coisas aqui. Primeiro, a nossa disponibilidade para Jesus, que hoje em dia nós temos tempo para tudo, nós estamos super ocupados, estamos esquecendo das coisas do reino, estamos dando prioridade para coisas terrenas, coisas que mais cedo ou mais tarde vão acabar, e deixando as coisas de Deus de lado. O segundo ponto é a linguagem que nós usamos, né? Por vezes nós chegamos perto das pessoas e ao invés de levar uma mensagem de salvação, nós levamos o dedo para apontar e para condenar aquele que já está condenado, aquele que não conhece Jesus. Nós não fomos chamados para trazer más notícias, pelo contrário, nós fomos chamados para ser porta-voz da esperança. Jesus Cristo é a esperança, né? Todos nós fomos convidados para ser portadores dessa esperança, dessa salvação. Aleluia, meus irmãos. Terceiro ponto, como eu já falei aqui, nós precisamos dedicar tempo para a missão, dedicar tempo para aqueles que ainda não conhecem a Deus, né? Jesus ele tem uma promessa de recompensa para cada um, mediante aquilo que cada um de nós fizermos. E o nosso quarto ponto, né, é a mensagem pura, a mensagem simples, a mensagem eficaz. Não precisa de mais nada, meus irmãos. Tomar cuidado com o sistema religioso, sabe? Porque nós precisamos servir Jesus com o coração, não é por obrigação. Jesus não aceita nada feito por obrigação. Que a gente possa, meus irmãos, ter prazer em servir, ter prazer em fazer a missão, fazer a obra do Senhor. Que nenhum de nós venha se enganar pensando que nasceu da água e do Espírito, quando na verdade nós estamos mortos. Quando na verdade nós só cumprimos um rito, sabe? Jesus conhece o coração de cada um de nós. Que nós possamos estar livres para servir o reino, livres para adorar o nosso Deus, o nosso Senhor. Meus irmãos, nós precisamos aprender, é urgente. Nós precisamos aprender que se nós queremos ser grandes no reino dos céus, nós precisamos servir. Jesus disse que só aquele que servir será grande no reino dos céus. Eu não sei, meus irmãos, por que nós somos tão ignorantes, por que nós não compreendemos de verdade essa mensagem, sabe? Está aí, já é tempo de nós levantarmos, sabe? De nós calçarmos os sapatos da prontidão para pregar, para anunciar o Evangelho. Já é tempo, meus irmãos, nós estamos vivendo tempos terríveis, sabe? Eu creio que ninguém aqui tem dúvida de que Jesus está voltando. Portanto, meus irmãos, que nós possamos nos posicionar como guerreiros do reino, sabe? Do exército vencedor de Cristo. Em nome de Jesus, meus irmãos. Essa é a mensagem que eu tenho para passar para vocês. Eu peço aos meus irmãos que fiquem de pé. Eu chamo os meus irmãos do louvor que já estão por aqui. E eu quero orar com vocês. Amém, meus irmãos? Vocês possam abaixar as cabeças, por favor. Querido Deus, Senhor, muito obrigado, Jesus, por toda a paciência, Senhor, por toda a disponibilidade para cada um de nós, meu Pai. Eu te agradeço, Senhor, por ser o nosso Salvador. Eu te agradeço, Jesus, por ser a luz que nos ilumina, o caminho estreito, Senhor, por onde nós devemos passar, Senhor. Obrigado, Senhor, por segurar na nossa mão e nos ensinar, Jesus, o quanto é bom, Deus, andar de acordo com a Tua vontade.
Eu te peço em nome de Jesus, Pai, que nessa noite, nenhum dos meus irmãos, Pai, que estão aqui, saiam daqui, Senhor, sem refletir sobre esta palavra. Se todos aqui, Pai, nasceram de verdade da água e do Espírito, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado. Tu és santo, santo, santo. Nós te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.